Bom dia! Terça-feira, estamos aqui novamente reunidos para o nosso momento de oração. Um ótimo dia para você, um abençoadíssimo dia. Uma terça-feira realmente fantástica, extraordinária, sempre na presença de Deus, porque com Ele realmente nós teremos um dia maravilhoso, um dia excepcional, porque com Deus nós temos sentimentos bons, pensamentos bons e comportamentos bons. E aquilo que não é de Deus é que nos tira, que faz com que o nosso dia, que nos tira do sério, que faz com que nossos dias sejam ruins. Então, estando com Deus, é certeza de que o dia será maravilhoso, estará em paz, independente das circunstâncias externas. Então, sempre é de dentro para fora, nunca é de fora para dentro. A felicidade, a alegria de fora para dentro, ela é passageira, enquanto a felicidade duradoura é aquela que vem do Espírito Santo. Bom dia, Jussi, um bom dia. Vamos lá para a nossa mensagem de hoje. Olha que maravilha, o que Deus vem nos falar hoje através da... que lindos coraçõezinhos. Bom dia, Nil, bom dia. Deus vem nos falar hoje sobre a arte da constância. Lembra que no processo de coach eu sempre falo para vocês da perseverança, da persistência. E aqui Deus vem nos falar justamente isso. Olha lá, bom dia, Érica. Bom dia, Cristiane. Que bacana que vocês estão aqui. Deus abençoe a cada um. E olha só, a arte da constância. Não permita que alguma coisa neste mundo desvie a sua atenção de mim. No meio de cada atividade autêntica, sua alma pode focar-se em mim, desde que a gratidão e a adoração conquistaram o seu coração. O intelecto pode ser ocupado com todo tipo de coisas, mas a alma de uma pessoa pode ser um santuário de louvor contínuo, à medida que aprende a arte da constância em amar-me antes de tudo. O primeiro mandamento diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. Marcos capítulo 12, versículo 30. Você ressalta com frequência o quanto deveria me amar. Isso é importante. Mas ainda mais importante para mim e para você é a constância do seu amor, que seja a graça transbordante do seu coração de forma contínua, assim que a cada hora acordada você esteja verdadeiramente andando e adorando no Espírito. Qualquer coisa menos do que isso é um desapontamento para mim e o tornará mais fraco em sua vida e testemunho pessoal. Bom dia, Valéria, bom dia, Vanessa. Aí a autora cita a carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, que diz: por ele, Jesus Cristo, ofereçamos a Deus sem cessar sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios, que celebram o seu nome. Olha só, gente, como que Deus vem nos falar através dessa necessidade, não do quanto nós devemos amar a Jesus, mas com a frequência que nós devemos amá-lo, com a continuidade, com a persistência. A arte da constância, isso nós sempre trabalhamos ali dentro do processo de coach, essa constância que nós temos que ter. Eu sei que é desafiador no dia a dia nós falarmos em constância, em frequência, principalmente porque os dias estão assim muito atribulados e nós talvez estejamos muito atarefados, todos os dias atarefados e realmente, eu assim como você, eu tenho certeza, nós temos tarefas e principalmente nós que trabalhamos, as mulheres que trabalham fora têm dupla jornada ou tripla jornada, quem tem filhos, quem tem esposo, então assim... é jornada tripla, quádrupla, né? E para o homem também, porque às vezes o homem ele ajuda nos serviços da casa, então, né, não vamos colocar aqui não só para as mulheres, mas para os homens também, então não vamos generalizar. E olha só,
essa constância em manter esse amor de Deus, essa constância em amar a Deus nas pequenas coisas, como eu dizia ontem, que Santa Teresinha se propôs a isso durante a sua curta vida, né? Santa Teresinha teve uma vida muito curta aqui, mas muito intensa nesse amor de Deus, porque ela falou: vou buscar amar a Deus e servir a Deus nas pequenas coisas. Então, é desafiador nós mantermos essa constância. Por quê? No dia a dia, nós nos perdemos nas atividades do dia, ou também nós nos cansamos, porque às vezes nós começamos a fazer nossas orações, nós começamos a fazer, nos achegar a Deus, e a coisa parece que piora, tem vezes, às vezes até piora, mas é realmente assim. A vida do cristão, ela é essa, é uma batalha constante para lutar contra aquilo que nós temos de ruim, de negativo em nós. Se nós já fôssemos santos, nós já não estaríamos aqui nesse plano, nós estaríamos já no outro plano, graças a Deus, né? Mas enquanto nós ainda tivermos que lutar contra as nossas más obras, nossos erros, nossos medos, nossos hábitos ruins, nossos hábitos negativos, aquilo que fere o coração de Deus, aquilo que fere o coração de Jesus, aquilo que ofende, então nós estamos mortificando a nossa carne, e a batalha vai ser constante. Deus nos enganou com relação a isso. Ele disse: no mundo tereis aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então nós teremos que ter essa persistência. E lá no processo de coaching, inclusive tem um vídeo gravado sobre isso, caso vocês queiram ver uma hora dessa. Já falei sobre isso, mas tem um vídeo que eu gravei sobre a dopamina, que é o hormônio que produz a persistência. Então não vou entrar aqui, mas se vocês quiserem ver lá no meu Instagram, tem isso gravado, o hormônio que produz a persistência, que é a dopamina, e como você faz para ativá-lo, e você pode trazer para a tua vida espiritual, porque ele é aplicado tanto na nossa vida normal do dia a dia, mas nós não somos dissociados do espírito. Então tudo que vale para uma coisa vale para outra também. Então, vamos ver aqui o que Deus vem nos dizer. Olha, não permita que alguma coisa neste mundo desvie a sua atenção de mim. Bom dia, Bárbara. Por nada, Deus abençoe. A Zélia também entrou. Fernanda, bom dia. Lari, bom dia. Perdão que eu estava explicando, acabei não vendo todo mundo aqui, mas todo mundo que foi chegando, seja muito bem-vindo à nossa live espiritual. Então Deus vem nos dizer: ame primeiro, né? E realmente, gente, nós olharmos, é o primeiro mandamento, mas como que nós amamos a Deus? Como que nós amamos a Deus? Porque o amor, eu já falei para vocês, não é sentimento, o amor é decisão. E eu decido amar a Deus em todas as pequenas coisas. E ontem, eu estava vendo, né, a Madre Teresa de Calcutá, ali, que o pessoal do Instituto Rest estava falando muito dela. Gente, aquela mulher soube amar. Demais, nas pequenas coisas, né? No servir, no ajudar. E nós precisamos fazer isso trazendo, claro, para a nossa realidade. Uma pessoa que ela é dedicada especialmente para a servir a Deus, como os leigos, como os consagrados, nós que somos leigos, né? Não, mas as pessoas que são consagradas a Deus, como as freiras, como os padres, eles têm uma rotina diferente da nossa. Eles estão ali para Deus, e é desafiador para eles também. Não pensem que não é muito mais, porque eles são muito mais combatidos. Mas nós temos que trazer isso para a nossa realidade do dia a dia, nas pequenas coisas, nos pequenos gestos. Gente, e eu vou dizer para vocês, não é fácil, é muito desafio todo dia. Você amar a Deus nas pequenas coisas, nas pequenas obras, fazendo lá a comida do dia a dia, enquanto você lava a roupa. Senhor, eu vou oferecer isso aqui em sacrifício a vós. E é por amor a vós que eu estou fazendo esse trabalho, porque às vezes o nosso trabalho do dia a dia é bem desafiador também. Às vezes aquela pessoa que nós precisamos amar e que nós não conseguimos, porque a pessoa nos magoou, porque a pessoa nos feriu, porque a pessoa está ali azucrinando a nossa vida, é desafiador. Mas Deus vem nos dizer, no dia a dia, é todo dia. Me ame com a constância o dia todo, não importa o quanto você me ame. Às vezes nós estamos preocupados, né? Nossa, meu Deus, eu não amo Deus como Ele merece. E realmente nós precisamos nos preocupar com isso. Mas é a frequência que vai fazer com que esse amor cresça. Como uma academia, eu sempre cito a academia de musculação,
né? Quando você começa a fazer uma musculação. Porque não é de uma hora para outra. Você não vai entrar na academia hoje e criar músculo amanhã. Você precisa ter uma rotina de treinos, uma rotina diária de treino, e quanto mais você quiser criar músculo, para aquelas pessoas que fazem o halterofilismo ou para manter aquele corpo bem saudável, se você para, ele retrocede, ele regride. Então vamos lá, entramos numa academia hoje. Uns vão criar músculo mais fácil, mais rápido, depende do biotipo. Mas a frequência também com que nós vamos à academia também vai contar. Então tem pessoa que vai todos os dias, tem pessoa que vai 2 vezes a semana, tem pessoa que vai 3 vezes a semana. E a intensidade desses exercícios também é que vai fazer com que você crie mais músculos ou menos. Então, no amor de Deus, a mesma coisa. Digamos que todos nós estejamos hoje pela primeira vez decididos a fazer nas pequenas coisas, transbordar o amor de Deus nas nossas pequenas ações. O amor vai ser transbordado e vai ser visível muito mais rápido. Outros não. Mas não importa, o que Deus quer é que nós tenhamos essa frequência. Que nós tenhamos essa frequência nas pequenas coisas, nos nossos pequenos gestos, no dia a dia. Então, ele diz aqui, e a autora diz aqui em letra garrafais, você ressalta com frequência o quanto deveria me amar, e esse quanto está em caixa alta. E Deus diz, isso é importante. Mas ainda mais importante para mim e para você é a constância do seu amor. Que seja a graça transbordante do seu coração de forma contínua. Assim que a cada hora acordada, você esteja verdadeiramente andando e adorando no Espírito. Qualquer coisa menos do que isso é um desapontamento para mim e o tornará mais fraco em sua vida e testemunho pessoal. Porque essa constância que vai fazer com que nós possamos ir caminhando e aprendendo. Porque, gente, nós não temos tempo de parar e aprender. Nós vamos aprendendo enquanto caminhamos. Se nós olharmos, às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, mas eu não tenho tempo para parar. Você não precisa parar para fazer. Você pode ir aprendendo enquanto você continua a sua vida. Às vezes nós queremos assim, gente, tudo que eu queria era parar tudo e de repente para um retiro e de repente para um mosteiro e ficar lá 10 dias, não é? Às vezes nós temos essa vontade. Eu tive e já fiz algumas vezes isso, mas a vida não para. A vida não para. Então mesmo que você, mesmo que eu, tiremos ali 3, 4 dias para ficarmos numa imersão espiritual, a vida aqui fora continua. Mas eu passei 10 dias no mosteiro, voltei em casa, tá tudo igual. Vai estar igual, gente. Vai estar igual. Quem estava na imersão era você. Quem estava na imersão era eu. E quando nós voltamos para casa, tá tudo igual. Porque as pessoas ao nosso entorno às vezes não mudam. Então nós que estamos buscando mudança, nós temos que estar imersos, nós temos que estar nessa imersão todos os dias, independente se nós estamos num mosteiro, se nós estamos num retiro espiritual, numa chácara, é tudo maravilhoso, né? Quando a gente volta para casa está tudo igual. E no dia a dia nós temos que buscar fazer esses momentos de imersão, esses momentos junto com Deus, porque a vida continua. É aquela coisa, nós temos que ir amarrando o cadarço do sapato enquanto estamos caminhando, a gente não pode parar a caminhada, senão, né? A vida segue e nós ficamos lá atrás. Então nós não temos muitas vezes, nós não temos o tempo que nós queríamos para sarar nossas feridas. Muitas vezes nós não temos o tempo que nós queríamos ter para poder curar as nossas chagas. Às vezes nós temos que ir curando as nossas chagas, curando as nossas feridas durante o trajeto, durante a caminhada. Nós queríamos falar assim, gente, tudo que eu queria era ficar só aqui quietinha. Sarar minhas feridas, ter tempo para respirar e depois caminhar, mas a vida segue, a vida continua. E se nós ficarmos parados ali, chorando a nossa dor, sofrendo ali um determinado tempo, a vida seguiu e nós perdemos. Então nós temos que aprender. Claro, sempre com a graça de Deus. Eu vou curando as minhas feridas enquanto eu estou caminhando. Nessa vida espiritual. Estou falando metaforicamente num caminho, mas às vezes nós não temos tempo de parar e pôr band-aid nos nossos calos, nas nossas bolhas dos pés. Nós temos que ir fazendo isso enquanto a vida segue, enquanto continua.
Então, às vezes, eu pelo menos já tive muito isso. Meu Deus, eu queria parar. Eu só queria parar, ficar quietinho. Mas as coisas à nossa volta continuam, o problema continua. As situações desafiadoras continuam. Porque o mundo não para. E o mundo não vai parar para chorar junto conosco. O mundo não vai parar. Então, nós temos que aprender a caminhar e a sarando nossas feridas, curando as nossas dores enquanto o mundo continua. E é muito desafiador, principalmente quando nós fazemos algum retiro. E eu já tive muito essa experiência que eu sempre, agora, né, com essa pandemia, tenho feito menos, mas eu sempre gostei muito de fazer retiro, tirar um tempo para poder estar ali em oração, tirar um tempo para estar ali me reciclando, né, aprendendo mais, enfim. Quando eu volto para casa, os meus continuam iguais. Era o meu marido que continuava igual, meus filhos que continuam igual, e a gente chega toda cheia do Espírito Santo. Meu Deus, eu vou mudar o mundo. No primeiro dia você está animado, no segundo, no terceiro já fala, meu Deus do céu. Então aí nós percebemos que somos nós mesmos que temos que mudar. Nós, porque o mundo à nossa volta só vai mudar a partir da nossa mudança. O mundo à nossa volta só vai mudar a partir do momento que eu mudar a minha atitude. Então é sempre de dentro para fora, sempre de dentro para fora. E Deus vem exigir de nós, né? Exigir, que digo assim, ele é muito gentil. Deus, ele não impõe, mas ele exige que, para que nós possamos crescer na espiritualidade, nós tenhamos isso todos os dias. Façamos essa imersão enquanto o mundo caminha. E qual é essa imersão? Nas pequenas coisas. Essa pequena imersão, digamos assim. O próprio Jesus, ele ficava ali junto, né, com a multidão durante o dia, e à noite o que ele fazia? Ele se retirava para fazer oração no meio da noite. E olha que ele é Deus. Ele é o Filho de Deus humanado. Jesus, o Filho de Deus humanado, tirava pequenos momentos de oração para estar junto com o Pai, para se reabastecer, para aguentar o outro dia, porque no outro dia ia ter bucha do mesmo jeito. Ia ter gente leprosa para ser curada, ia ter gente com o coração ferido, ia ter gente que precisava de conversão, e ele teve que fazer isso. Imagina nós. Imagina o quanto nós também precisamos ter esses momentos. E talvez nisso, mas no dia a dia eu não consigo acordar, não consigo nem ter tempo de oração. Então faça isso de repente a hora que teus filhos estiverem dormindo, de repente a hora que teu esposo, a tua esposa estiver dormindo, e tira ali um tempinho. Ou acorde mais cedo, né? Acorda mais cedo para fazer teu reabastecimento, gente, senão não aguenta, não se engana. Não se engana, se você não tem uma vida de oração, você não aguenta, você não suporta, porque é muito desafiador. Todos os dias vai ter desafios, todos os dias vai ter desafios. E aqui, olha só, a gente tem que lembrar do primeiro mandamento. Talvez nós estejamos colocando todas as outras coisas em primeiro lugar e não o primeiro, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Mas eu primeiro preciso amar a Deus, amar a mim e amar aos outros. E talvez o teu dia a dia está meio maluco e talvez você esteja se sentindo muito esgotada porque você não está buscando na fonte. Quem é a fonte? Quem é a fonte do amor eterno? Quem é a fonte inesgotável de paz, de luz, de força, de sabedoria? Se não é o próprio Deus. Então, o dia a dia, eu falo assim sempre, nós temos 24 horas no dia. Não é possível que você não tenha, talvez, 1% para fazer de oração, dessas 24 horas. Então, 24 horas por dia. 24 minutos seria 10%. Mas será que você não tem aí 2,5 minutos, né? 2,4 minutos para ficar com Deus assim, mas é naquela profundidade de oração. E essa profundidade de oração talvez seja o teu silêncio. Mas entregando a Deus, Senhor, respiro, toma o meu dia. Toma o que eu fiz durante o dia, ou então se você faz a oração de manhã, toma o que vai acontecer no dia. Mas aquele momento de intimidade, e durante o dia você vai tendo oração. Não tem problema. Estou fazendo ali o trabalho, eu estou em constante oração. Vocês veem eu publicando, quando eu vou fazer minha caminhada eu rezo meus terços, mas todos os dias eu tiro um momento para estar só com Deus. Então eu tenho muitas orações que eu faço durante o dia, mas aquele momento de intimidade com Deus eu sempre tiro. Ontem mesmo eu estava aqui trabalhando e de repente eu senti de fazer um momento de oração com Deus. Aí eu parei tudo, peguei o meu crucifixo, aqui que eu tenho, meu crucifixo eu já mostrei para vocês, está aqui, e fiquei conversando com Deus.
Mas aí foi uma conversa, uma oração conversa. Contei muitas coisas para ele que ele já sabe, mas eu precisava contar e eu precisava falar com ele. Então esses momentos, gente, nos reabastece muito, nos dá força, nos dá ânimo. E se nós estamos levando tudo embolado, é porque nós não estamos priorizando o momento que nós temos que estar com Deus. E talvez venha um esgotamento muito grande. Por quê? Porque se nós não estivermos ligados com Deus, o combate, ele acontece todos os dias. Mas imagina se nós não estivermos abastecidos com as graças de Deus, com o Espírito Santo, para nós tomarmos as nossas decisões, para nós podermos nos reabastecer na fonte mesmo, chorar, né, um pouquinho ali, mas nós temos que ter essa noção de que a vida continua. E nós não podemos parar 3 dias e ficar ali parados chorando, porque depois a vida continua do mesmo jeito. Então nós temos que ir curando as nossas feridas enquanto nós caminhamos, na presença de Deus. Então esse abastecimento diário, ainda que seja 5 minutos, é necessário. Uma conversa com Deus, um papo, né? Digamos assim, vou bater um papo com Deus agora. E eu vou conversar, falar para Ele como uma criança, naquela humildade, naquela simplicidade da criança. Senhor, tá isso. E tem dia que eu vou ter muita coisa para agradecer, não é não? Tem dia, já começa, já inicia uma oração com Deus, louvando. Sempre, gente, olha, todas as orações, pelo menos isso eu aprendi já lá atrás. Quando eu me prostro diante de Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é louvá-lo e reconhecer que Ele é o meu Senhor, o meu Deus. Aí depois eu vou trazer para Ele aquilo que está me afligindo, Senhor. E depois eu já vou agradecer também, Senhor, né, porque o Senhor me ouviu e eu sei que o Senhor vai me atender conforme a sua vontade. Então esse discernimento também de se colocar diante de Deus, esperando que se faça a vontade dEle e não a minha, é um desafio diário. Porque quando nós olhamos, meu Deus, parece que está tudo de ponta cabeça. E eu quero tanto que se resolva do meu jeito. Mas Deus às vezes colocou tudo do avesso, virou tudo do avesso para depois virar do direito e o negócio dá certo. Só que nós não enxergamos isso. A nossa limitação é muito, muito grande. Então nós precisamos ter essa intimidade com Deus o dia todo, para ir colocando para Ele, Senhor, me dá discernimento, como eu devo agir nessa situação para não piorar a situação. Porque às vezes quando nós interferimos, o negócio piora. Se nós não estivermos ali capacitados, inspirados pelo Espírito Santo. Então nas pequenas coisas, nos pequenos sacrifícios, nós vamos colocando isso, apresentando a Deus tudo. Eu estou apresentando a Deus. Senhor, olha, nessa situação, eu já falei para vocês que até quando eu vou estacionar, eu peço vaga para Deus. Senhor, manda um anjo ali, me ajuda a estacionar, achar uma vaga aqui, porque às vezes você está num lugar que não acha uma vaga nem, né? Por misericórdia. Aí eu intervenho, eu aprendi. Você vai conversando, tendo essas intimidades com Deus, as pequenas coisas. Senhor, me ajuda, eu preciso decidir fazer isso. Ó, Senhor, eu preciso agora, eu tenho só 1 hora para fazer o almoço, almoçar e voltar a trabalhar. Manda anjos me ajudar aqui. Manda anjos me ajudar aqui para o negócio sair mais rápido, para eu não queimar as panelas. É assim, gente, eu aprendi a colocar isso no meu dia a dia, em todas as coisas. E eu percebo que quando eu me esqueço, porque às vezes eu me esqueço também. Eu sou humana, eu sou falha. E quando eu esqueço, aí o negócio parece que desanda. Eu falo, puxa vida, parece que eu esqueci de pedir para Deus fazer isso para mim. Então nós temos que aprender a ter essa vida de oração diária, nas pequenas coisas, amando a Deus, oferecendo para Ele tudo aquilo que é sacrifício. Para nós, Senhor, isso aqui estou fazendo é um sacrifício fazer isso aqui. Mas eu vou fazer por amor a vós. Então essa entrega de tudo que é sacrifício, esse louvor por tudo que há de bom, esse louvor por tudo que há de ruim também, porque talvez lá para frente vai ter coisa boa, e se não tiver também, que seja feita a vontade de Deus. Esses pequenos gestos que vai fazendo com que nós nos aproximemos de Deus e tenhamos essa persistência, essa frequência. É assim que Deus nos ajuda. Ali, a Kelly está dizendo, verdade, se não for Deus, a gente não aguenta. Estou passando provação e é assim que Deus ajuda. Isso. Olha cá, 1 vez por semana, deixa eu colocar. Hoje acordei 3 da manhã para orar. 1 vez por semana eu faço muito bem, é isso mesmo. É isso, são pequenos sacrifícios. E quando você fizer isso, Senhor, eu não consigo acordar todos os dias, mas esse sacrifício, Deus sabe, gente, porque a gente acordar de madrugada para rezar
é só por Deus. Tem dia que Ele nos desperta, tem dia que a gente não consegue levantar. Esses dias eu andei acordando 3 horas da manhã, acordei às 4 da manhã, hoje não consegui, eu estava tão cansada, que eu desliguei. Eu sempre coloco o despertador, tem vezes que Deus me desperta sem o despertador. Essa noite eu falei, Senhor, me perdoa, mas eu não aguento. Eu tô cansada, eu tô com olheiras profundas. Eu falei, Senhor, eu tô cansada fisicamente. Eu tô cansada, então eu não vou. Senhor, me perdoa, mas não vou oferecer um outro sacrifício. E aí eu tirei o despertador. Deus me acordou assim mesmo. Mas eu tava tão cansada, gente, que eu não consegui levantar. Eu não consegui levantar. Eu tava muito cansada. Então eu ofereci, falei, Senhor, me perdoa. E Ele me perdoa. Porque Ele vê o meu esforço, mas realmente eu estava muito cansada. E hoje eu tenho um dia muito cheio. Amanhã eu começo, já falei para vocês, eu vou começar a trabalhar num curso, que o curso ele vai das 9 da manhã às 9 da noite. É muito puxado mesmo. E claro que eu tenho que estar lá muito antes das 9 horas. O curso começa às 9, mas eu tenho que estar lá muito mais cedo. Então é cansativo. O corpo nosso às vezes pede descanso. E Deus compreende, mas o que Ele quer? Ele quer que você faça um pequeno esforço. Ele quer que você faça um pequeno esforço. Só isso. Ele não está exigindo que nós, façamos aí jejum todos os dias. Mas Ele quer ver, olha, Senhor, eu não consigo fazer um jejum total, mas vou fazer um jejum parcial. Ó, Senhor, eu não consigo fazer um jejum, eu vou fazer uma abstinência. Uma abstinência de, do refrigerante que eu gosto de tomar, da doce que eu gosto de comer, da carne que eu não vou comer. É isso, Ele quer pequenos sacrifícios, como Santa Teresa, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus da Sagrada Face. Pequenos, é nas pequenas coisas que Deus vai vendo a nossa consistência, a nossa persistência, a nossa perseverança, a nossa frequência. É nas pequenas coisas, gente, e é tão fantástico que isso vai mortificando a nossa carne e nos preparando para um degrau mais alto. É isso, Deus ele vem colocando isso em nós, esses pequenos sacrifícios diários que a princípio parece ser pouca coisa. Então digamos assim que você gosta muito de refrigerante. Não é o meu caso, eu gosto muito de doce. Então para mim tirar o doce, só Jesus na causa. Então uma vez eu fiz um sacrifício de ficar 40 dias, a quaresma inteira sem doce. Gente, pelo amor de Deus. Foi um negócio. E aí era uma tentação, porque eu trabalhava ainda no Ministério Público, quando eu fiz a última vez, essa grande, né, que eu fiz por muito tempo. Todo quanto é tipo de doce, bolo, aniversário, parece que todo mundo resolveu fazer aniversário naquela quaresma. Meu Deus do céu, era bolo todo dia, bolo recheado, torta com morango. Eu falava, sangue de Jesus tem poder. Por quê? Porque vai vir provações. Então talvez você não consiga fazer grandes sacrifícios, né, por um longo tempo. Faça pequenos. Meu Deus, hoje eu vou tirar o refrigerante, ou então, hoje eu vou tirar a carne, ou hoje eu vou... Nas pequenas coisas. Senhor, hoje eu vou servir, vou ajudar aquela pessoa. Senhor, hoje eu vou ter que ter uma conversa desafiadora com determinada pessoa. Me ajuda a me calar. Então, aquilo que eu queria falar, eu me calo. Então, assim, esses pequenos sacrifícios é que vão fazendo com que Deus olhe para nós e fale assim, essa filha, esse filho, realmente, ele está disposto a uma mudança de vida. Porque esses pequenos sacrifícios, gente, é para nossa conversão. É para nós. Então, são sacrifícios que mortificam o nosso corpo, mas que mortificam também aqueles maus hábitos, vai tirando esses pecados e vai fortalecendo não só o nosso espírito, como o nosso corpo também. Eu vou ficando mais resiliente, eu vou ficando mais resistente. Não para eu falar, nossa, olha gente, eu faço jejum, eu sou uma pessoa forte. Não, é justamente o contrário, porque quanto mais pecador eu sou, mais sacrifícios eu preciso fazer. Porque senão eu não mortifico a minha carne. Porque os desejos carnais são muito grandes. A gula, eu sempre cito aqui, a gula, o desejo sexual, a vontade de fazer o que eu quero e não a vontade de Deus. E nós mortificarmos isso nas pequenas coisas, então não espere começar pelo grande. Nós temos que começar nos pequenos sacrifícios. Então, Senhor, hoje vai ter um churrasco, mas eu não vou, né? Vou oferecer em sacrifício pelos doentes. Eu vou oferecer em sacrifício pela salvação das almas. Eu vou oferecer em sacrifício até por mim mesmo, talvez, para que eu cresça na espiritualidade. E Deus vai se agradando desses pequenos sacrifícios. E quem que ganha com isso?
Deus, ele não precisa. Somos nós que ganhamos. Porque nós aprendemos a mortificar a carne e através disso nós criamos virtudes espirituais. Nós pensamos assim, fazer o jejum e não é por nada, por coisa nenhuma. Não, você oferece por alguma situação, você acaba mortificando a sua carne, ficando mais resiliente, mais resistente, e você ganha virtudes. Gente, olha quanta coisa que nós ganhamos fazendo essas pequenas coisas. E detalhe, isso demonstra o amor que nós temos por Deus. Porque nós não estamos fazendo só por nós estamos fazendo por amor a Deus, gente. Porque olha, você ficar, que nem às vezes tem pessoa que fica aí 40 dias sem comer carne, que nem eu fiquei 40 dias sem comer doce. A quaresma não dá exatamente 40 dias, às vezes dá muito mais. E hoje, esse ano eu não fiz isso. Esse ano eu estou fazendo outros pequenos sacrifícios. Por quê? Porque você vai encontrar o que é viável para você naquela época. Você não precisa fazer igual a ninguém. Você precisa encontrar um meio que você consiga fazer. Também, porque Deus não quer que nós fiquemos doentes. Eu vou fazer jejum a semana inteira. Deus não quer. Deus não exige esse sacrifício a ponto de nós ficarmos doentes. Nós temos que compreender isso. Então é melhor você ir fazendo aos poucos e demonstrando esse amor a Deus nas pequenas coisas, nas pequenas mortificações, nas pequenas coisas do dia a dia, no teu trabalho, nos pequenos momentos de oração. É isso que Deus vem exigir de nós hoje. A arte da constância. É isso que ele vem dizer. A arte da constância. Sejais constantes, sejais firmes, não é, no propósito. Ainda que o teu propósito seja aos seus olhos pequeno, mas para Deus, gente. Às vezes aquilo que nós estamos achando que é pouco. Lembra da oferta da viúva? Umas pequenas moedas, umas pequenas coisas, para Deus é muito mais grandioso. Lembra de Madre Teresa de Calcutá, que começou ali uma obra tão pequena que se tornou uma coisa extraordinária, que inclusive levou-a à santidade e levou tantas pessoas à santidade também junto com ela. Aquela mulher salvou tantas almas, porque ela trouxe o que? Dignidade para a pessoa. Então, que nós olhemos o exemplo de Santa Teresa de Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresinha de Menino Jesus e tantos outros santos, para nos inspirarmos na vida de santidade dele, que você encontre o seu caminho de santidade, que não precisa ser igual ao meu. O meu também não precisa ser igual ao seu. Deus sabe o que nós conseguimos fazer, a medida exata, mas ele quer que nós façamos. É isso que ele exige hoje. Que Deus abençoe, porque às vezes a pessoa me veio agora para falar, às vezes a pessoa ela fica esperando uma oportunidade para fazer uma grande obra, e ela passa a vida inteira não fazendo nada. Melhor seria que tivesse feito uma pequena obra todos os dias. Que Deus abençoe seu dia e amanhã estaremos aqui novamente com a graça de Deus, se assim Ele permitir. Um grande beijo, fique com muita paz no coração e encontre o seu jeito hoje de amar a Jesus nas pequenas obras. Beijão, obrigado pela sua companhia.